Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Lucas, eu sou pastor na Igreja Metodista em Camargo Novo e tô aqui para mais um episódio do Insight. Eu quero compartilhar algo com vocês que ultimamente tem me saltado aos olhos, que é sobre a questão de ser igreja. E agora, acho que sendo pastor de uma igreja, a gente consegue enxergar algumas coisas que antes quando a gente faz parte da igreja mesmo, né? Quando a gente só participa de programações, quando a gente só entra na igreja, senta no banco e, enfim, participa daquilo que a gente está acostumado a participar, a gente acaba deixando algumas coisas passar batido ao nosso olhar, né? E conforme a gente vai entrando em liderança, em pastorado, algumas coisas pra gente vai se tornando mais preocupantes e se tornam prioridade pra gente. E sobre essa questão de ser igreja, eu tenho visto que muitas vezes existe um discurso, existe uma pregação e algumas coisas que acabam se destoando daquilo que de fato é o evangelho. E Paulo, ele vem há muitos anos atrás falar sobre isso e que é algo que, apesar de ter sido falado há muitos anos atrás, se torna tão presente e tão importante para que a gente converse hoje. E por isso eu quero ler com vocês aquilo que está escrito em Gálatas 1, e a gente vai ler o versículo 6 e 7, que está assim, ó. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E aqui eu quero ler de novo o versículo 6 com vocês, que fala assim: Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. E nesse primeiro ponto, a gente, não precisa de muita coisa pra gente acabar abandonando de fato o que é o verdadeiro evangelho, sabe? Muitas vezes, com coisas pequenas do nosso dia, com atitudes pequenas que nós temos dentro da igreja, a gente acaba deixando de viver o evangelho do suportai-vos uns aos outros em amor. Quando a gente entra na igreja e quando a gente acaba encarando essa realidade de igreja, a gente entende que nós somos um corpo, que nós somos um só em Cristo e que tanto eu, como pastor da igreja, quanto qualquer membro visitante, precisa ser cuidado, precisa ser amado, precisa de um acompanhamento. E muitas vezes eu e você temos deixado a desejar, porque muitas vezes eu e você estamos acostumados a viver com a nossa bolha e com a nossa realidade de igreja, que comporta aquilo que nos agrada. Então, muitas vezes é um estilo de pregação, é um estilo de louvor, ou o lugar que eu sento dentro da igreja, que é o mesmo lugar sempre. Então, eu quero falar com vocês sobre isso, porque a gente acaba entrando em um comodismo, a gente acaba entrando numa mesmice de ser igreja e a gente acaba esquecendo que de fato é o evangelho que Jesus viveu. E uma coisa que eu estava pensando vindo para cá é que a identidade da igreja, ela não está, de certa forma, conectada ao evangelho de Cristo. A Bíblia, ou seja, melhor, a igreja, ela é Cristo. A igreja é a identidade de Jesus, ela não está conectada, ela é a identidade de Jesus. Então, se nós queremos viver aquilo que Jesus quer que nós vivamos como igreja, a gente precisa olhar para Jesus. Uma coisa que eu sempre ouvi sobre identidade de igreja ou sobre nossa identidade como indivíduos é que se nós queremos saber quem nós somos, a gente precisa olhar para Jesus, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então, ele sabe quem nós somos, ele sabe o porquê que ele nos chamou e ele sabe o porquê que ele está nos capacitando, muitas vezes, mesmo sem a gente entender aquilo que nós passamos, aquilo que nós temos vivido, porque é assim que funciona. Abraão, quando ele foi chamado para caminhar com Deus, ele simplesmente escutou Deus o chamando para caminhar e ele foi. E isso é fé, e acredito que Deus nos chama como igreja a viver pela fé também, para que a gente caminhe com Jesus, aos passos de Jesus mesmo, seguindo, de certa forma, um caminho, sabe? Porque a gente precisa confiar em Deus, a gente precisa acreditar em Jesus, a gente precisa, como igreja, depender de Cristo, e isso é ser igreja. É quando a gente entende que Deus é o cabeça, que Jesus é o cabeça da igreja, e ele vai nos direcionar, e ele vai dar a visão, ele vai dar o caminho, ele vai mostrar aquilo que nós precisamos viver.
E ser igreja é cuidar uns dos outros. E aqui eu quero falar com vocês, de certa forma, um pouquinho do que eu tenho vivido dentro da minha igreja, né? Faz pouquíssimo tempo que eu sou pastor na igreja, que eu sou pastor, acho que faz 5 ou 6 meses. E a gente acaba encontrando outra realidade de igreja. A igreja do Butantã não tem a mesma realidade da igreja metodista em Camargo Novo e de tantas outras igrejas. E nós precisamos nos adaptar a ser igreja com outras pessoas, porque são outras realidades, são outras vivências. E lá eu aprendi a ser cuidado. Apesar de ser pastor e saber que eu preciso cuidar dessa comunidade, eu aprendi a ser cuidado naquele lugar, porque são pessoas que têm um coração, são pessoas que têm um amor muito grande, um cuidado muito grande uns com os outros, não só com o pastor, e eu senti isso. Eu lembro que quando eu fui para lá ser recebido como pastor, eu me senti muito constrangido pelo amor e pelo cuidado que eles têm com os pastores, com a liderança, com eles mesmos. E, de certa forma, isso me levou a entender a profundidade do amor de Deus com a gente, sabe? Que eles nem me conheciam, nunca tinham me visto na vida, assim, no sentido de conversar comigo, sentar para tomar um café ou sair para comer alguma coisa, e simplesmente eles me amaram. E acredito que o amor de Jesus, esse amor que é simples, esse amor que não olha para nós com olhos de julgamento ou com preconceitos, esse é o amor que Jesus quer que nós vivamos na igreja. E aqui em Hebreus 10, 24, e aqui eu quero já ir encerrando, fala assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que a gente, como igreja, a gente possa, de fato, cuidar uns dos outros. Que a gente possa amar uns aos outros, encorajar uns aos outros, dar suporte uns aos outros, porque muitas das vezes nós nos encontramos nessa rotina de igreja, nessa rotina de programações e coisas que vão se tornando, de certa forma, essa rotina mesmo, e a gente acaba esquecendo de olhar para o outro com esse olhar de amor, com esse olhar de cuidado, e nós precisamos disso. Todas as pessoas precisam desse cuidado, por isso Deus nos criou para que nós nos relacionássemos não só com Ele, mas para que nós nos relacionássemos uns com os outros. Então, o que eu quero deixar ressaltado aqui para vocês: não abram mão do Evangelho de Jesus. Não abram mão da Igreja de Cristo. Não abram mão uns dos outros, porque a pessoa que está do seu lado, ela precisa e ela depende de você. Porque a igreja, ela funciona assim: quando um erra, todos erram. Por isso que a Bíblia fala para que a gente chore com os que choram e que a gente se alegre com os que se alegram. Porque a igreja, ela caminha com unidade. A igreja caminha sendo um só. Pai, Filho e Espírito Santo, apesar de serem 3, eles caminham com a mesma visão e com o mesmo propósito. E acredito e tenho certeza que é isso que o Senhor nos chama para viver. Que a gente caminhe em unidade, com um propósito, que é seguir o ID, cumprir o ID que Jesus nos chamou para fazer, que a gente abençoe as pessoas que necessitam e que a gente faça aquilo que está em Isaías 61. Se você não sabe, te incentivo a ler. Vai fazer com que você entenda a realidade e o objetivo da igreja, a identidade da igreja, hoje e até que Jesus retorne. Então, rapaziada, é isso que eu queria deixar com vocês, que o Senhor abençoe a vida de vocês e que durante essa semana, durante esse tempo, se o Senhor mexeu e falou com o seu coração através disso, ore a respeito disso, busque se aprofundar na identidade da igreja, na identidade de Cristo, busque saber a sua identidade, porque quem você é está totalmente ligado à identidade da igreja e àquilo que o Senhor o chamou para fazer. Então é isso, rapaziada. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem falado no meu coração.